hoje não vamos ler esses versículos, mas à medida da ministração nós vamos ver. Meus irmãos, esse capítulo está aí dividido em 4 sessões. Se os irmãos veem aí dos versículos de 1 a 5, ele vai falar sobre o zelo da palavra de Deus. Do versículo 6 a 8, ele vai falar sobre a sua morte. Do versículo 9 ao 18, ele vai falar que ele foi abandonado por inúmeras pessoas, mas não de Deus. E dos versos 19 aos versos 22, ele vai falar sobre as chamadas saudações. E aí, meus irmãos, nesses versículos de 1 a 5, nós vamos ver a chamada fidelidade e o zelo que ele tinha que ter sobre a palavra de Deus. E ele diz: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos pela manifestação do seu reino. E o que é que ele tem que fazer? Insta. Quer seja o quê? Oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta com toda o quê? Longanimidade e justiça. Por que ele vai ter que fazer isso? Porque haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. No contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão à fábula. E aí no versículo 5 ele diz: porém tu, se sóbrio nessas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, faz assim o teu ministério. Ou seja, meus irmãos, desses versículos que nós lemos, ele está mandando ele testificar da palavra de Deus. É o que ele diz aí: conjuro-te perante quem? Deus. E quem? Jesus Cristo. E ele diz mais que Jesus Cristo é aquele que vai fazer o quê? Julgar vivos e mortos quando ele vir. Não é assim que ele diz? Ou seja, Timóteo, os dias vão ser difíceis, os dias vão ser ruins, mas você vai ter que ficar naquilo que você ouviu. E a gente lembra lá do início daquele livro que ele diz: olha, aquilo que você ouviu de Lloyd e da bisavó dele, você fique naquilo, caminhe naquilo. Por quê? Porque vai vir dias difíceis. E mais, Timóteo, você vai estar diante de aquele que vai julgar a todos, que é quem? Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, ele pegou pesado. Ele disse: olha, você não vai ser julgado por qualquer pessoa, não vai ser julgado, você vai ser julgado por Jesus Cristo. Então, olha, pregue essa palavra, permaneça nisso que eu estou lhe dizendo, porque quem vai lhe julgar vai ser Jesus Cristo. E diz que Deus jamais ele vai tomar o culpado por inocente. Se você vai ter culpa diante de Deus, você vai pagar aquilo que você fez diante de Deus. E ele diz: olha, veja aquilo que você está fazendo. Mas qual era esse trabalho que ele tinha que fazer, Paulo? Qual era esse trabalho que ele tinha que fazer? Versículo 2, veja comigo. Ele diz o quê? Prega a palavra. Faz só isso, Timóteo. Prega a palavra. Insta. Quer seja o quê? Oportuno ou não. Corrige, repreenda e exorta com o quê? Longanimidade e doutrina. E onde é que a gente acha a doutrina? Na Bíblia. Não tem o que a gente fazer a diferença. Olha, Paulo, Timóteo, insta, que quer dizer esteja sempre pronto. Oportuno ou não, agarra aquilo que você vai ter na sua frente. Fale de Jesus Cristo. E depois ele diz: olha, corrige tudo isso em cima de quê? Com longanimidade, com paciência. Porque vão ter aqueles que não vão entender logo, mas depois eles se entendem. Mas você faz isso em cima da doutrina. Por que, Timóteo, você vai ter que fazer isso? Porque você vai ser julgado por Jesus Cristo. Não é Tiago aqui que vai julgar você não, viu? Que vai julgar vai ser Jesus Cristo. Então, fale dessa palavra de Deus a qualquer tempo, corrige com ela, repreende com ela, exorta com ela, com essa palavra de Deus. E por que ele vai ter que fazer isso segundo a palavra de Deus? Por que ele vai ter que fazer isso? Versículos depois, 3 e 4. O que é que ele diz? Pois haverá
tempo. Que o quê? Que não suportarão a sã doutrina. E que sã doutrina é essa? É o que ele fala no versículo 2. Corrige com a doutrina. Ou seja, vai chegar um dia, Paulo, vai chegar um dia, Timóteo, que eles não vão querer ouvir a sã doutrina. E o que é que eles vão fazer para eles? Continuação do versículo. Eles vão se cercar de quê? De mestres segundo as suas o quê? Cobiça. Aquilo que ele quer ouvir, vai. E é por isso que a gente tem várias igrejas por aí. Igreja que fala sobre isso, igreja que fala sobre aquilo. E aí o cara se sente bem, não. Eu vou para aquela porque fala muito que eu vou ter as coisas. Eu vou naquela outra que eu gosto muito daquele movimento. Ou eu tenho várias pessoas. Mas segundo aqui Paulo está dizendo, olha, não entra nessa questão aí não. Porque isso aí já é o fim das coisas. Essas pessoas vão o quê? Cercar desses mestres segundo as suas cobiças. É o que ele quer no coração dele. Ele não vai querer mais nada. É o que ele quer para ele. Se ele quiser ser bom, se ele quiser ter um carro, uma casa, ele vai numa igreja onde ele vai ter isso. Se o pastor vai dizer a você que você vai ter isso, onde é que eu vou? Eu vou nessa igreja. Ou eu vou em uma igreja que vai dizer assim, seja feita a vontade de Deus. Não, eu não quero a vontade de Deus na minha vida, não. Eu quero a minha. É o que ele está dizendo aqui. Segundo as suas cobiças. Ele vai fazer isso. Como quem, meus irmãos? Sentindo coceira nos ouvidos. E aí, acho que você já teve coceira nos ouvidos. Não é ruim. Você fica agoniado com coceira nos ouvidos. É o que ele vai estar dizendo aqui. Exatamente. É o que ele vai estar dizendo aqui. Essas pessoas não vão querer ouvir essa sã doutrina e vai fazer o que com elas? Elas não vão querer ouvir, não. Elas vão correr dali. Não, eu não quero ouvir aquilo, não. Eu vou correr, eu vou para dizer que Jesus Cristo só vai me salvar somente? Não, eu quero que Jesus Cristo me salve e que Ele me dê mais alguma coisa. É isso que eu quero. Ou então eu vou querer que Cristo me salve e eu vivo da vida que eu quero. E numa igreja séria, jamais ele vai ouvir isso. Ele vai ser o quê? Ele vai ser, se ele estiver errado, ele vai ser corrigido, ele vai ser repreendido, ele vai ser o quê? Exortado. Aquele líder vai dizer a maneira correta que ele vai ter que andar. E sempre dentro da Bíblia. Ou seja, olha, eles não vão gostar dessa sã doutrina e vão correr daí. Por quê? Porque eles não gostam. Eles vão sentir coceiras nos seus ouvidos. E versículo 4 ele diz, e se o quê? Recusarão a dar ouvidos à verdade. Acabou-se. E que verdade é essa? A verdade bíblica. A verdade bíblica. Quem é que quer ouvir hoje, quando você está lendo a Bíblia, e você vai ler aqui que você nasceu do pecado, que você vai ter que chegar a Jesus Cristo e você vai ter que ser salvo. Eu não vou dizer que eu sou pecador. Eu vou dizer por mim? Não, eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que embora você não faça tudo isso, você é um pecador. Ou um pecador. E que você precisa de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, muitas igrejas que vão falar isso, elas estão vazias hoje. Por quê? Porque é essa sã doutrina e eles não gostam de ouvir essa verdade. Eles gostam de ouvir o quê? Mentira. Aquilo que muitos falsos mestres vão dizer a ele, ó, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então eles gostam de ouvir isso. E depois ele diz, entregar-se-ão as fábulas. Eles vão gostar de ouvir histórias. É melhor você ouvir história do que você ouvir a palavra da verdade, né? Não é isso? Na Bíblia, talvez não seja aqui esse contexto, mas muitas vezes eu não gosto de pastor que chega e vem contar da vida dele. O que é que eu quero saber da vida dele? Ou o que é que eu quero saber da vida do irmão? Ele vai falar muitas vezes, ele vai. Mas se ele vem aqui na frente, ele vai ter que falar de uma palavra, que é o quê? É a Bíblia. Se ele não fala, acabou-se. Não é assim? Se ele não fala, acabou-se. Agora, o cara chega aqui na frente, só vai falar da vida dele, que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Meu irmão, o que Deus faz na sua vida, às vezes ele não faz na minha. O agir de Deus é diferente nas pessoas. E aí, diante de tudo isso, o que é que Paulo diz? Vai dar um conselho a Timóteo. Veja o conselho que ele dá a Timóteo, versículo 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas.
Suporta o quê? As aflições. Faz o trabalho de um evangelista. E o que é que faz um evangelista? Pregar a palavra. Faz só isso. Cumprir o seu trabalho. E ele diz, olha, cumpre o quê? Cabalmente o teu ministério. Olha, faz o teu trabalho da maneira correta. Procura apresentar-te diante de Deus como o quê? Um obreiro que não tem de que ser o quê? Envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. É isso que ele está dizendo a Timóteo. Timóteo, os dias são difíceis, mas tu, que foi ensinado lá, tua avó te ensinou, tua mãe te ensinou, e eu que estou dizendo aqui, ser sóbrio nessas coisas. Porque vai ser algo muitas vezes que vão atrair milhares de pessoas. Mas ali não é a verdade. Ali eles vão estar falando outra coisa que não é a verdade. E aí, meus irmãos, dos versículos 6 a 8, ele agora se refere a ele, Paulo. Ele está falando com Timóteo agora. Agora ele vai dizer a isso. Ele vai dizer a ele. Veja, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Aqui, meus irmãos, ele vai estar dizendo que está chegando a sua morte. Ou seja, e aí tem aquele versículo bem conhecido de algumas pessoas, que todo mundo gosta de usar esse versículo, mas fora do contexto. É o que ele diz. Combati o quê? O bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. E aí tem várias pessoas que usam esse versículo. É bonito esse versículo, né? Combati o bom combate, ó. Coisa bonita, né? Agora eu queria saber se muitas pessoas queriam ser igual Paulo. Combater do jeito que ele combateu, Paulo. Perseguiu os cristãos. De repente Jesus encontra ele e diz, ó, Paulo, o céu vai mudar. E aí mudou a vida de Paulo. E ela achava que ia mudar a vida dele para quê? Para melhor, né? Assim, muito crente acha que a vida dele vai melhorar. Mas a dele piorou. Teve uma hora que ele teve que descer em um cesto, em uma grande parede, porque eles queriam matar Paulo. E ele desceu naquele cesto. Ou seja, sofreu perseguição, tudo isso. Antes, o que ele fazia lá com os cristãos, ele agora está sofrendo. Mas o que é que ele diz aqui? Combati o bom combate. Ou seja, eu fiz de tudo aquilo que eu tinha que fazer. E diz mais, eu completei a minha carreira. E o mais importante que ele diz aqui, guardei a fé. Porque tem gente que... Tem muita gente por aí que combate o bom combate, completa muitas vezes, está já no finalzinho da carreira dele, mas o que é que ele faz quando ele chega, muitas vezes, em alguns tempos, ele não guarda a sua fé. E ele acaba o quê? Caindo. É igual um caso que houve aqui, o cara vivia na igreja, era cristão e tudo, e terminou se suicidando, aí disse que ele mudou isso. Combati o bom combate. Mas não guardei a fé. Não guardei a fé. E aí, meus irmãos, versículo 8. Já agora o que? A coroa da justiça me está o que? Guardada. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a quem? A todos que amam a sua vida. Ou seja, todos aqueles que amam a sua vida vai ter essa coroa da justiça que vai ter guardado. Aqui não é só Paulo que vai ter isso aqui, não. São o quê? Todos aqueles que amam a vida de Cristo. Ou seja, se você aceitou Jesus Cristo e anda conforme Ele quer, você um dia vai estar juntamente com Paulo. Ser humano igual a mim e a você. Usado por Deus, sim. Mas o ser humano igual a mim e a você. Mas ele diz, olha, naquele dia, não somente eu, mas aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, meus irmãos, Timóteo estava, aliás, nosso irmão ali estava morrendo, Paulo. Mas ele tinha guardado a fé dele. E agora, meus irmãos, dos versículos 9 a 18, ele vai falar que ele foi abandonado ali por várias pessoas. Ele aqui, a gente sabe que ele vai estar preso, entendeu? Mas ele queria que seu filho Timóteo fosse lá, seu filho na fé. Veja o que ele diz, versículo 9. Procura vir ter comigo o quê? Depressa. Ou seja, ele queria a visita de Timóteo. Timóteo estava lá, ele queria falar com Timóteo. Ele estava numa cela muitas vezes
solitário. Então ele queria falar com alguns irmãos da fé. E ele queria falar com quem? Queria falar com Timóteo. E por que, meus irmãos, ele fala nesse sentido? Porque algumas pessoas abandonaram a Paulo. Veja comigo o versículo 10, 12 e versículo 14. Versículo 10 ele diz: porque Demas amou que o presente século e me abandonou. E foi aonde? Para Tessalônica. Crescente foi a Galácia. Tito a chamada Dalmácia. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei ele até Éfeso. Versículo 14. Alexandre, ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará o quê? A paga segundo as suas obras. Ou seja, algumas pessoas aqui tinham abandonado a Paulo. E está dizendo aqui que algumas pessoas abandonou. O primeiro aí foi Demas. E o que foi que Demas fez? Amou o mundo. Amou esse presente século e abandonou a Paulo. Depois ele vai falar aí sobre Crescente, ele vai falar sobre Tito e ele vai falar sobre um cara chamado Tíquico. E aí, meus irmãos, é bem interessante o seguinte: no momento que ele mais queria pessoas do seu lado, Paulo, ele foi abandonado. Ele que estava sempre junto lá com os irmãos foi abandonado. Só que aqui tem duas coisas. Uns abandonaram a Paulo por quê? Porque seguiram esse século, não quiseram mais saber de Deus. E outros seguiram porque já estavam em outra obra, que no caso é Tito. Quem é Tito? É aquele que tem lá a carta que nós temos na Bíblia. Ou seja, alguns abandonaram a ele porque realmente quiseram deixar a Cristo e outros porque já estavam em outra obra. Porém, ele vai dizer aí que Demas amou mais esse século e Alexandre que causou muitos males a ele. Ou seja, meus irmãos, esses homens aí causaram muitos males a Paulo. E ele diz algo forte aí, né? Ele diz que um deles vai lhe dar o quê? A paga. Ou seja, um daqueles que estão ali vai lhe dar a paga. Mas quem é que vai lhe dar essa paga? O Senhor. E aqui está algo bem interessante. Já viu crente que gosta de vingança? Senhor, mata aquele safado porque fez isso comigo. Paulo podia ter feito isso aqui, não podia? Que era Paulo, apóstolo de Cristo. Não era um apóstolo, ele podia ter dado paz, eu vou mandar aquele cabo para o inferno. Ele não podia ter feito isso. Mas o que é que Paulo faz aqui? Paulo diz, olha, o Senhor lhe dará o quê? A paga. Veja aí comigo, Romanos 12, versículo 19. Abra aí comigo. Romanos 12, versículo 19. Quem abrir, pode ler. Romanos, versículo 12, aliás, capítulo 12, versículo 19. O que é que ele diz? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ok. De quem é a vingança? É de Deus. Então, esse crente que muitas vezes diz assim, Senhor, mata aquele indivíduo que está fazendo isso. Ele vai estar com um problema muito grande, ele não está? Porque o que está dizendo aqui, Paulo? O Senhor é que vai fazer isso com ele, não sou eu não. É o Senhor que vai fazer isso com ele. E ele dá outro conselho a Timóteo, versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque ele fez o quê? Resistiu fortemente às nossas o quê? Palavras. Quem foi esse cara que fez isso? Alexandre, que está em versículo 14. Diz, olha, tu guarda desse cara. Tu não quer conversar com ele não, que esse cara é do mal. Porque o que ele fez comigo, ele vai fazer contigo também. Não, aqui ele não vai deixar de falar. Mas aqui ele vai deixar de ter comunhão com esse cara.